Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o nosso 26º dia de Uma Vida com Propósito para que estou na Terra, nosso devocional diário do Rick Allen. E hoje o nosso tema é Crescendo por Meio das Tentações. E antes de falar sobre o nosso tema, já queria te pedir para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal para ficar acompanhando todas as mensagens. E seu like é muito importante para fazer com que esse vídeo alcance outras pessoas, tá bom? Então vamos lá, começando com Tiago 1,12. Feliz é o homem que não cede e continua fielmente quando é provado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que amam. E uma frase de Martinho Lutero: minhas tentações têm sido mestras em teologia. Ou seja, no caminho do nosso amadurecimento espiritual, nós passamos por tentações que muitas das vezes nos fazem crescer espiritualmente, né? E toda tentação é uma oportunidade para a gente escolher fazer o bem. E toda vez, né, que você escolhe o bem, ao invés de pecar, está desenvolvendo o caráter semelhante a Cristo. A Bíblia vai dizer sobre os frutos do Espírito, né? E lá diz assim: quando o Espírito Santo controla a sua vida, ele produz os seguintes frutos em nós: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? E quanto mais a gente tiver, né, esses frutos do Espírito em nós, mais a gente é parecido com Cristo, né? E ao contrário, né, do que muitas pessoas possam pensar, esses frutos do Espírito não vêm instantaneamente. Eu acordei, estou cheia dos frutos do Espírito, né? Isso é um desenvolvimento, um amadurecimento lento, né? E Deus desenvolve esses frutos do Espírito em nossa vida, permitindo que a gente vivencie situações nas quais seremos tentados a exteriorizar uma qualidade exatamente oposta. Ou seja, o que é isso, né? A gente passa por muitas situações na nossa vida que a intenção é que nós escolhemos, né, não cometer, não ceder à tentação, para que a gente possa exteriorizar essa qualidade oposta. Ou seja, um exemplo, né, quando a gente precisa desenvolver, né, ali o fruto do espírito do amor, muitas das vezes, né, a gente não vai acordar da noite pro dia amando todas as pessoas. Uma forma da gente aprender a amar é quando Deus coloca em nossa vida, ou Deus permite, né, que pessoas desagradáveis estejam conosco no nosso dia a dia, para a gente poder desenvolver o amor. A alegria também, a gente desenvolve a verdadeira alegria quando a gente passa por aflições e situações que a gente precisa se voltar para Deus, né? A paz, né? Quando a gente opta por confiar em Deus em situações a quais somos tentados, né, a ceder às preocupações e ao medo, aí a gente desenvolve a paz quando a gente decide confiar em Deus nesses momentos. Paciência é desenvolvida quando a gente é forçado a esperar, né, e não cede, né, essa questão da ira. E Deus recorre a situações opostas de cada fruto para nos permitir escolher, né, fazer o bem. E cada vez que a gente derrota uma tentação, a gente se torna um pouco mais semelhante a Jesus, porque a gente está desenvolvendo os frutos do Espírito. E ele fala aqui um pouco, né, sobre as tentações e que Satanás tem um padrão para as tentações e que a gente conseguindo identificar esse padrão que ele usa, a gente consegue também estar preparados quando elas vierem, né? Em 2 Coríntios 2:1 vai dizer: estamos bem familiarizados com os seus esquemas malignos, né? Paulo declara isso. E ele vai citar aqui algumas etapas que foram usadas na tentação de Eva, na tentação de Jesus, que a gente consegue identificar como essas tentações funcionam, né? E a primeira etapa é Satanás identifica um desejo dentro de você. Esse desejo pode ser maligno, né? Pode ser pecaminoso, mas pode ser também um desejo normal e legítimo, como o desejo de ser amado, o desejo de ser valorizado, o desejo de sentir algum prazer.
E a tentação começa quando Satanás sugere para você com um pensamento aqui na sua mente, que a gente já falou aqui, que tudo começa na nossa mente, toda tentação começa na nossa mente. Ele coloca um pensamento para que você ceda a um desejo maléfico ou para que você realize um desejo legítimo de forma errada ou na hora errada. E a gente costuma pensar, né, que as tentações estão ao nosso redor, mas na verdade ela começa dentro de nós, como a gente falou, na mente, né? Em Marcos 7, 21, 23 vai falar o seguinte: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro, né? Ou seja, existe todo um exército de maus pensamentos e de desejos que são maus dentro de nós. E a intenção mesmo de Satanás é que a gente ceda a esses desejos ou que a gente realize eles, os desejos legítimos, né, que não são pecaminosos, de forma errada. E a segunda etapa é a dúvida, né? Satanás tenta fazê-lo duvidar do que Deus disse sobre o pecado. Ele coloca na nossa mente: será que isso mesmo, fazer isso é errado? Será que Deus realmente proibiu de fazer isso? Será que Deus não quer que eu seja feliz? Porque se eu realizar isso, eu vou ser mais feliz. Então ele começa a implantar essas dúvidas na nossa mente, né? E a Bíblia diz, né? Cuidado, não deixe os maus pensamentos e as dúvidas levarem algum de vocês a se afastar dos Deus vivos. E na terceira etapa vem o engano, né? Tudo que ele disser vai ser falso ou nada além de meia verdade. Ele costuma, né, substituir as verdades em nós ou as verdades da Bíblia por mentiras. Ou seja, dando aquele teor de que é apenas um pecadinho. Você não vai morrer por causa disso. Você não pode ser punido. Você não vai ser punido por causa disso. Ah, ninguém vai saber disso. Isso vai resolver os seus problemas. Ou seja, ele começa a trazer essas mentiras para a nossa mente para que a gente ceda à tentação. E a quarta etapa é a desobediência. Você acaba agindo de acordo com a ideia que vinha cogitando em sua mente. Você acaba colocando em ação, né, cedendo à tentação, aquilo que estava aqui anteriormente apenas na sua mente, né? E Tiago nos alerta: as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se engane, meus queridos irmãos. Ou seja, né, começa primeiro na nossa mente, quando a gente é atraída pelos desejos, e depois o desejo faz com que a gente peque, que a gente ceda a tentação, que a gente venha cair no pecado. E aí a gente sabe, né, que a sentença do pecado é a morte. E superando a tentação. Aqui ele vai dizer, né, que quando a gente consegue identificar como a tentação se manifesta, a gente consegue, né, ver como Satanás está trabalhando na nossa mente. Mas alguns passos são necessários também para que a gente consiga, de fato, superá-la, não apenas identificá-la, né? E a primeira aqui é: recuse a ser intimidados, né? A gente jamais vai se livrar da tentação. Em 1 Coríntios 10, 13 diz: lembre-se de que as tentações que surgem na vida de vocês não são diferentes dos que os outros enfrentam. Ou seja, todos nós passamos ou sofremos tentações. Todos nós seremos tentados, né? E, em certo sentido, ele fala aqui que a gente tem que se sentir a gente tem que sentir essa tentação como um elogio. Porque Satanás não precisa tentar aqueles que já fazem a vontade dele, pois ele já lhe pertence. Se nós estamos sendo tentados, é porque nós estamos se aproximando de Deus. Ou seja, quanto mais tentações a gente tiver, mais próximo de Deus a gente está, e mais Satanás está com raiva da gente. Por isso ele quer que a gente peque. E ser tentado, né, não é um pecado. Jesus sofreu tentação, porém ele não pecou. Ser tentado, todos nós seremos.
A tentação só se torna pecado quando a gente se entrega, né? E na verdade, quanto mais próximo de Deus, mais Satanás se esforçará para nos tentar. E ele deu um exemplo aqui, né? Às vezes a gente está orando e vem um pensamento na nossa mente que distrai a gente, um pensamento mau, um pensamento bizarro, e que a gente fica distraído, a gente fica envergonhado por aquele pensamento naquela hora. E isso é normal, porque a nossa oração tem poder e Satanás quer nos impedir que nós oremos, quer que a gente se sinta envergonhado, quer nos distrair daquilo que nós estamos fazendo, que tem tanto poder. Então, quando isso acontecer, a gente tem que entender que isso é uma tentação dele e voltar imediatamente a se concentrar em Deus, né? A gente tem que entender e identificar que esse pensamento é uma tentação de Satanás para nos distrair do que a gente está fazendo, que é tão importante, né? E a gente tem que voltar imediatamente a se concentrar naquilo que a gente está fazendo, que é do bem, né? Que é uma coisa boa. E reconheça seu padrão de tentação e prepare-se, né? Ele sabe exatamente o que pode fazer você cair e trabalha incessantemente para cercá-los com essas circunstâncias, né? Cada um de nós tem a tendência a sofrer mais um tipo de tentação do que outras. Por quê? Porque cada um de nós tem a tendência a pecar, né, de uma forma, às vezes, dando um exemplo, né, vamos supor, eu sou mais tendenciosa a pecar numa ira. Você já é mais tendencioso a pecar, talvez, numa mentira. Então, Satanás, ele entende qual a tentação que é mais fácil de você cair. Então, ele vai investir nessa sua fragilidade, nessa sua fraqueza, né? E ele falou aqui que uma das formas para a gente identificar isso é a gente perguntar a nós mesmos: quando mais eu sou tentado? Em que dia da semana, em que momentos do dia, com quais pessoas eu estou, em quais lugares eu estou quando isso acontece, quem está comigo, o que eu estou sentindo nesse momento. E quando a gente identifica esse padrão nosso, né, o nosso padrão de ser tentado, a gente consegue se preparar a fim de evitar essas situações. Paulo nos adverte, né? Não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Ele fala isso lá em Efésios 4:27. E vou dar um exemplo, né, que nem tá aqui. Nós vamos supor, tem muitas pessoas que têm a tendência em pecar, em ser tentados, principalmente por causa da raiva, por causa da ira, da impaciência, no trânsito. Às vezes você vai estar lá dirigindo, uma pessoa te fecha, uma pessoa entra na sua frente, não deu seta, ou enfim, são várias, né, questões que podem ocorrer ali, que podem nos fazer pecar. E quando a gente identifica isso, que neste momento, quando a gente está dirigindo, neste momento, quando a gente está atrasado e vai ir rápido, né, vai dirigir rápido, a gente identifica que este momento é mais propício para a gente ter tentações, para a gente ser pecado, a gente precisa se preparar. Ou seja, já peça ajuda a Deus, é o nosso próximo ponto, mas já pede ajuda a Deus antes, já ora antes de sair de casa, já sai de casa com mais antecedência para você não ter que sair correndo igual um maluco no trânsito. Ou seja, a gente precisa identificar esses momentos que somos mais tentados para justamente podermos nos precaver. E o terceiro ponto aqui é justamente, né, pedir ajuda de Deus. Em Salmos 50:15 vai dizer: e clame a mim no dia da angústia, e eu os livrarei, e você me honrará. Ou seja, Deus quer que nós peçamos ajuda a Ele quando a tentação vier, quando a tentação estiver muito forte, quando a gente não estiver conseguindo superá-la, quando a gente não estiver mais conseguindo resistir. Ele quer que a gente peça ajuda a Ele, né? E nosso pedido de socorro será ouvido porque Jesus se compadece da nossa luta. Ele já passou por tentações, Ele sabe como que é. Então, Ele se compadece por nós. Mesmo não tendo pecado, Ele sabe do que é ser tentado. Em Hebreus 4:16 vai dizer: tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça, sempre que precisarmos de ajuda. Ou seja, sempre que a gente precisar de ajuda, Deus estará disposto, né, a nos ajudar, a nos demonstrar misericórdia e graça.
E se você precisar clamar a Ele 10.000 vezes por dia pedindo ajuda, 10.000 vezes por dia Ele te ouvirá e vai te ajudar, né, a estar derrotando essa tentação. E só pra gente finalizar, né, quando as pessoas são tentadas e ainda continuam fortes, devem ficar felizes. Depois de provada a sua fé, Deus a recompensará com a vida para sempre. A gente precisa entender que quando passamos por tentações, é um elogio, pois Satanás está com raiva da gente. E quando a gente passa por elas, né, e continuam fortes, e a gente deposita ali, né, a fé em Deus, quando a gente é provado, a gente deposita em Deus, e Deus nos ajuda, né, Deus nos recompensará com vida para sempre. E pra gente finalizar, o tema para você refletir no dia de hoje: toda tentação é uma oportunidade de fazer o bem. Lembre-se, cada tentação é oposta a um fruto do Espírito. Nesse exemplo do trânsito que eu dei pra vocês, né, que a gente pode vir a ter a ira, que a gente pode vir a acabar saindo da graça mesmo, né? Quais frutos são opostos a isso, né? A paz, a paciência, o domínio próprio. Então, cada tentação vai ser uma oportunidade para a gente estar desenvolvendo os frutos do Espírito em nós. E versículo para a gente memorizar no dia de hoje é lá de Tiago 1:2. Deus abençoa as pessoas que pacientemente suportam a provação. No final, receberão a coroa da vida que Deus prometeu a todos os que amam. E pergunta pra gente meditar nesse dia, né? Que atributo de caráter cristão posso desenvolver para derrotar a minha tentação, né? O que você precisa desenvolver na sua vida para derrotar as tentações que você está passando? Espero que essa mensagem tenha feito sentido no seu dia de hoje, que você reflita, medita. É muito importante a gente autoconhecer, né, quais são as tendências do nossa para pecar mais, né, para cair em tentações, identificar isso e querer estar buscando melhorar. Quanto mais rápido a gente identificar o que nos está fazendo pecar, mais rápido a gente consegue se santificar em relação a isso. E se você sentir de mandar essa mensagem para alguém, esse vídeo, né, compartilhe com essa pessoa. O intuito de todos esses vídeos é que a mensagem seja espalhada, a mensagem de Deus, e que ela alcance mais vidas e que mais pessoas sejam salvas. Tenha um ótimo dia abençoado por Deus e até amanhã para nossa próxima mensagem.